Bom, Marcos, primeiro deixa eu te dar as boas-vindas aqui, te agradecer desde já por você topar participar aqui comigo dessa conversa. Eu fico muito grata, muito feliz por isso, tá? Porque para mim é poder ver quem realmente está usando o fruto do meu trabalho e tirando proveito disso. Eu fico, né, feliz, é realmente muito gratificante para mim. E eu vou abrir esse espaço aqui para você poder falar o que você quiser falar, o que você acha que deve falar, né? De verdade, assim, de coração mesmo. Então, eu tenho algumas perguntinhas preparadas já para você e depois vou deixar você perguntar também o que você quiser com relação ali ao curso, à metodologia, né? Enfim, talvez você tenha algumas dúvidas também, tá bom? Como que é o teu nome completo, Marcos? Marcos Antônio Breda. Breda, é isso mesmo. Bom, vamos começar assim. Por que que você estuda inglês? Tá, eu vou começar lá do princípio, tá? Eu comecei a estudar inglês em 1989, logo após eu ter terminado a faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Empresas que eu fazia. Aí eu estava tranquilo, comecei a estudar inglês. Fiz um ano e meio, não vou nem falar que é concorrente seu, que não é, eu fiz, que não vai ser concorrente, com uma professora que ela chama Darlene e hoje ela mora nos Estados Unidos. A mãe dela faleceu recentemente, o pai dela já havia falecido. E eu comecei estudando com a Darlene, tá? Ela nasceu nos Estados Unidos, veio morar no Brasil, então ela era fluente em inglês e em português. Aham. Aí eu vou falar para você o que que eu aprendi, para dizer que eu era iniciante, mas não era, tá? Só para você entender. O que que eu aprendi nessa época? Aprendi bastante coisinha. Aprendi como perguntar em inglês usando do, did, would, will, entendeu? Que muita gente não sabe, né? Aham. Aprendi muitos verbos, aprendi na época a passar para a voz ativa, para a voz passiva, passiva, os termos, Uhum. né? Então aprendi muito, aprendi o adjetivo, né, de ele ser falado antes do substantivo. Então, eu aprendi bastante coisinha nesse ano. Aí, no ano seguinte, eu fiquei só 6 meses, porque trocou. O pai dela começou a ser professor, e não era que nem ela. Aquele professor que atropela, que ele dá uma aula, depois da sequência ele dá outra aula, achando que é a primeira aula, já todo mundo assimilou tudo. Aí virou uma bagunça. Aí eu parei. Uhum. Mas, Aí você não estudou mais? não, aí eu estudei do meu jeito, entendeu? Não tinha essa mordomia hoje essa praticidade hoje de celular, Uhum. então como é que eu estudava? Eu gostava de assistir muito filme em inglês com legenda, né? Então eu Aham. ficava escutando, né? E como eu não tinha conhecimento da pronúncia correta, eu falava, achava que ele falou isso. Ou eu lia música, só que na época de música, a gente tinha que comprar um livrinho na banca. Muitas palavras a gente já ia assimilando, e as que a gente não conhecia, a gente ia olhando no dicionário. Então, nesse ano todo, eu não fiz curso, não fiz nada. Eu vim ter o contato com você Desde e o que foi isso, 89, você falou 90, então. Aí você ficou assim mais ou mais um menos ano eu em estudei. contato com o inglês, estudando por conta ali. Nem falar estudando, eu era um curioso. Tudo que eu Uhum. aprendi foi por curiosidade. Palavras que eu pegava em filmes, tudo. Eu sou assim, eu até em português, você fala uma palavra, não sei, eu falo, deixa eu ver o que significa. Uhum. É, eu Eu tenho percebo que você sabe bastante vocabulário, né? Até quando você entrou, lembra que teve uma aula ali no comecinho que eu falei, Marcos, você não é iniciante, né? Você entrou no curso para iniciante, eu até brinquei com você, né? Você mencionou isso agora no comecinho? Então, agora eu vou te explicar o porquê que eu não me sinto iniciante, tá? Porque esse curso, desde o início, eu pensei comigo assim, não vai ser fácil. Eu pensei comigo, não vai ser fácil, tá? Porque, na realidade, eu não sabia, muitas palavras, eu não tinha a pronúncia correta. Eu não Uhum. sabia. Uhum. E eu comecei a descobrir isso, foi naquele filme do O Clique, que a gente, tá? Eu comecei a descobrir isso. Ô Quer dizer, Marcos, na época, peraí, eu acho que eu tô meio perdida aqui. Quando você começou o curso comigo, você pensou que não seria fácil, é isso?
Não, não. Você sabe onde que eu percebi que não ia ser fácil? Ah, Que eu falei, você lembra como chamava aquela música Deep Love? of Não, Jesus. como que ela fala, Deep Love fala of qual? Jesus. Deep Love of Jesus. Para mim era Deep Love of Jesus, né? A hora que você falou Deep Love of Jesus, eu falei, pronto, complicou tudo agora. É Porque, mesmo? não, eu não tinha noção da eu sabia que o americano contraía porque tem um canal no YouTube que é Ask Jack, uma Uhum. professora americana, que ela falou, que ela fala português bem, ela fala assim, gente, não é assim que fala inglês, o inglês não fica Aham, assim, pausadamente, tem a junção. aham. Mas, tipo, eu não sabia, por exemplo, que uma palavra daqui, parte dela é como se formasse Sim, sim, outra sim. sílaba. Eu não tinha noção disso, E entendeu? aí você pensou assim, bom, é mais difícil do que eu imaginava. Sim, não adianta as Mas pessoas você acharem. viu, Marcos, porque assim, eu trago uma abordagem fonética para o curso desde a primeira aula, desde o começo. Apesar de serem conteúdos fáceis, conteúdos simples, mas ele já tem essa carga toda da pronúncia, né, desde o começo ali. Desde o E início, desde o desde o início, início, exatamente. mas Por desde o isso que início, você achou que seria difícil, então. desde o início, né, até um dia eu comentei com a minha mulher que eu falei, Sandra do céu, essa professora, ela quer que a gente seja perfeito, caramba. Eu falei assim, ó, só para você ter uma ideia, vê as entrevistas, né, na Copa do Mundo de pessoas que são americanas, como fala mal para burro. Não Marcos, tem, não é não julgar tem os outros, não é, prejuízo. não é bem por aí a questão, sabe? É, eu preciso me defender um pouco aqui, porque senão vai soar mal para o meu lado. Porque, veja, os linguistas, eles dividem essa opinião para os dois lados. Então, tem gente que acha que tem que deixar a pessoa falar do jeito que quer, que basta se comunicar e tá bom. E tem pessoa que acha que é a favor de aprender tudo corretamente, de acordo com a norma culta e tudo mais. Eu sou da seguinte opinião: eu deixo o aluno ser como ele quer. Você acha que tá bom se virar? Você quer só aprender inglês para fazer uma viagem, vai ali, vai voltar e beleza, e não quer mais saber? Tudo bem, você vai aprender um pouco e vai ficar bem satisfeito. Você quer inglês para usar como uma ferramenta de trabalho, que você vai precisar ali de algum vocabulário, algumas palavras, e do jeito que você falar tá bom? Ótimo. Agora, e se o aluno quer mais? Eu, como profissional, eu tenho que oferecer o mais também, não só me nivelar por baixo. Então, eu gosto de oferecer para todos os gostos, né? Então, para atender ao que quer pouco e ao que quer muito, eu preciso oferecer muito. E aí vai agradar, né, a Então, todos. Mas não que eu tenha a exigência de que o aluno tem que aprender foneticamente tudo perfeito, não. Mas eu, mas, como profissional, preciso oferecer essa possibilidade para ele, né? mas Entendeu? o que eu falo aqui para minha mulher, eu falo, e já falei para você, eu quero a maneira correta. Eu. Então, quando eu fico ouvindo, às vezes eu brinco com você, o cara tem um podcast que ele fala headcast. Eu falo, mas por que ele fala headcast? Fala, elenco de cabeça? Não, é vermelho mesmo, você É entendeu? Redcast, aham. Não, headcast. Aí eu já me adaptei com as palavras, né? Eu não tenho problema com o R. Se algum R eu falei errado para você, é por falha mesmo, mas eu não tenho problema com o R caipira, Aham, tá? aham. Que nem esses dias morreu a moça lá, toda hora, hop jump, hop jump, hop jump. Eu falei, mas que encrenca desse? Fui pesquisar, achando que era com R, que era com, Com com, H. com H. Aí eu falei, mas Salto da Esperança, meu, o que tem a ver daí? Eu fui ver escrito, era com R. Não é, aí os caras, por que eles não pronunciam rope jump? Não para Uhum. ser exigente de Sim, querer. sim. E uma coisa que eu falei para você na época, por que que eu quero aprender do jeito certo, como pronuncia, mesmo que eu não consiga, porque tem palavra que é impossível, né? Mais importante para mim, tá, é eu escutar e entender. Uhum. Não estou preocupado se eu não vou conseguir falar com o cara. Aham. É, Então, assim, não é querer exigir dos alunos a perfeição, é longe disso. Mas é que se eu posso oferecer isso, né? O aluno já tentando já não é fácil. Imagina se eu nem mostrar para ele a possibilidade que existe, entende? Então eu penso isso.
Mas Vocês estão pagando, né, para estudar, então como que eu vou ficar não ó, dando o conteúdo? todos os módulos, eles são importantes. Mas, para mim, o inglês com filmes, bom, esse eu aprendi pra caramba. Eu vou É te bom falar mesmo, né? o que que eu Diga. aprendi. Vou falar para você o que que eu aprendi com o filme. Aprendi palavras, ótimo. Aprendi pronúncia das palavras, ótimo. Aprendi a contração das palavras e aprendi o melhor, entonação da voz. Porque entonação, isso é uma dificuldade, você vê no grupo aí que é uma dificuldade de todos, inclusive Sim, minha. com certeza. Você vai. Eu lembro uma vez, eu até falei para você, eu estava gravando, eu falei, por que tu fala desse jeito, né? Eu falei assim, tipo assim, eu falei, como é seu nome? Sornei. Eu falei, por que que a gente não pronuncia naturalmente na entonação correta? What's your name? Entendeu? Uhum, uhum. A gente confunde uma interrogação com uma exclamação, entendeu? E no filme não, porque no filme a gente tinha que ouvir o cara falar e dar a entonação da voz, entendeu? Porque Para aí pelo você tem menos. um modelo, né, pronto para É. você reproduzir. É isso mesmo. E a música é isso, né? A música ela é legal que, bom, já falei, né? Que você vai aprender palavras, figuras de linguagem, você vai aprender expressões. Lembra aquele heart to heart que eu falei da outra música? Sim. É, vocês falam tanto do filme e da música quando a gente começa a conversar sobre o curso que eu tenho a impressão de que quem escuta vocês pensa que o nosso curso só tem filme e música, que a gente não estuda nada sério lá dentro. Não, é louco. Eu não tenho assistido. Não, é porque é muito gostoso realmente trabalhar com os filmes, né, e trabalhar com as músicas. Mas isso tudo é a cereja do bolo, digamos, uma coisa a mais, né? Eu acho que o filme, a música, ela complementa o que a gente faz e dá a oportunidade de aprender mais um pouco, você entendeu? Sim, de ver na É, prática, né, as coisas sendo usadas. eu penso dessa maneira, né? Mas que como é que eu vou dizer assim? Eu sou suspeito para falar porque eu curto assim música assim já há muitos anos. Mas sabe quando você faz com prazer? Você está Uhum, fazendo aquilo que você sim, gosta de fazer, entendeu? Eu falo que a música e o filme ela te dá isso sim, daí, né? é, E às com vezes, certeza. e às vezes o módulo sério, né, que a gente está fazendo, que tem que saber falar, perguntar, responder, não que ele não esteja gostoso, mas você vai entender o que eu quero dizer. Aqui, eu, com você e com as pessoas ficam meio presas, né? Trava, às vezes a mente não quer funcionar direito, né? Sim, aham, sim. Por exemplo, se você me falar, se a gente fosse fazer se fosse fazer alguma pergunta em inglês para mim agora, talvez seria mais fácil eu raciocinar, você entendeu? Lá na hora, parece que é um teste que você está tendo, né? Não parece? Não Parece, sei, mas parece. eu como professora não sinto isso, não sei se vocês sentem isso. Por causa da exposição, você fala? Você se sente exposto, Não, assim? as pessoas ela já é da pessoa ser tímida, né? Uhum. E como amigos lá, né, com as meninas lá, com o pessoal lá, não tem problema, assim, de conversar nada, mas existe uma timidez, é como se você estivesse falando em público, né? Sim, com Você certeza, entendeu? com É como se você certeza. estivesse falando em público. Então, quando você vai falar, qual que é a preocupação sua quando você fala em público? E eu vou ser sincero com você, eu não estou nem aí se eu vou errar. Eu quero mais é que você me corrige, Aham. mas em público, cara, alguém É o lá julgamento, né? Você se sente o cara fala, julgado. aí, ó, não sabe nem falar português, quer falar inglês. Aham, Sabe entendi, essas coisas, não? entendi. Entendeu? É o julgamento, é. E me diga, Infelizmente, já que você partiu para esse rumo da conversa, você sente que essa questão da vergonha de falar inglês, do julgamento, com o tempo, com a participação nas aulas ao vivo ali, isso aí vai acostumando, vai melhorando ou não? Você ainda sente isso até hoje? não, não, aqui no grupo não. Não tem problema nenhum, Aqui no não. grupo é tranquilo. Não, você fala, lê isso, eu já pergunto, ó, quando você fala lê isso, eu já li, tá? Aham, Aqui na minha cabeça eu já li. Até, entendi. teve uma, já falei assim, ó, essa palavra eu não sei falar, não. Aham, Essa palavra específica eu não sei, o resto eu entendi. sei, entendeu? Mas eu não tenho esse problema, não.
E Há 24. você julga assim que você está se desenvolvendo bem, você está aprendendo bem? Como que você considera o seu aprendizado? Eu estou longe ainda de ser bom, né? Mas eu posso dizer para você que se você me soltar lá nos Estados Unidos, eu me viro sem problema nenhum. Que Não vou legal. passar, não vou passar fome, é, vou saber perguntar as coisas. Você sente alguma dificuldade ou você acha que tem algum tipo de prejuízo pelo fato de o curso ser à distância, ser online? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, agrega. Por que que você acha que agrega? Que, fala, qual é a chance de eu ter uma aula presencial com você? Ah, comigo seria difícil, né? A gente mora em cidades muito distantes. Tá, eu moro no interior de São Paulo, tá? Mas Uma digamos, cidade. se você fizesse um curso presencial aí na sua cidade com outra pessoa, né, no caso. Se eu fizesse aqui, eu tenho certeza que é como se eu estivesse voltando para 89. Ah, sei. Entendi. Entendeu? Lógico. Tá, mas Por aí que eu você falei falou que isso? agrega. Por que que você acha que agrega, então? Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Você lembra quando você falou, a gente vai ter uma aula por semana, tal, que eu nem imaginava como seria, né? Uhum. E é diferente, Elaine, estar conversando aqui na aula, tendo a aula com você falando, é como se fosse presencial, entendeu? Para mim agrega, porque é o que eu te falei, se eu fosse voltar aqui e fazer um curso, que liberdade que eu teria para ficar questionando, perguntando, em curso presencial você não tem isso. Uhum. Aí você está com aquele monte de gente do seu lado, você não sabe o que o cara sabe. Aqui não. Eu sei o que a Neureci sabe, eu sei o que a Aureneide sabe, que a Maísa sabe. Entendeu? E Entendi. acredito até que elas, que são mais dedicadas do que eu, até sabem mais do que eu. Você entendeu? Outra coisa, você sente algum tipo de dificuldade em usar a plataforma, em entrar, acessar a sua aula? Nunca. Nunca tive problema. O máximo que aconteceu é um ou outro dia ter instabilidade da Da internet, internet. Uhum. mas nunca tive problema em acessar nada, nem na plataforma, não tenho dificuldade de E a acessar. plataforma sempre funciona direitinho para você, nunca Funciona, deu, nunca funciona. travou, nem nada. Não, não, funciona. Aí depois que entrou a IA, ela ficou mais legal ainda, né? Porque eu tenho como resolver certos problemas na hora, né? Sim, ela memoriza o conteúdo do curso, né? E ela te responde de acordo com o jeito que eu ensino. É bem Você está legal mesmo. você tá fazendo aí almoço para a família e eu estou exatamente respondendo perguntas. Muito bom, Marcos, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você acha dos livros que a gente usa no nosso curso? Eu acho bom também, bem interessante, tá? O interchange, né? Eu acho, é, ele aborda, assim, muitos exercícios que para um cara que já fala inglês, bobo, né? Mas para Sim, nós porque não. você começou um curso para iniciantes, né? Lá do zero mesmo. Uhum. Então, para nós não, pô. E baseado nele, né? Até muito, não lembro quando foi, você falava assim, faz um áudio aí falando da cidade, ó, Moura da Mantina, aqui tá 25 graus Sim, Celsius. sim, eu lembro desse áudio. Então, isso daí é tudo baseado em conversa que a gente aprende, né? É. Sim, sim. Eu já E ia entrar nesse assunto também, Marcos. Na verdade, foi um vídeo que você fez. Esses vídeos sempre são um trabalho de conclusão de cada módulo, né? Então a gente aprende ali um certo conteúdo, chega no final, os alunos produzem, às vezes é uma entrevista, às vezes é um videozinho curto, usando o conteúdo que aprendeu naquele mês. O que que você acha sobre esses trabalhos em vídeo que a gente faz? você falou de conversação com o outro aluno? Isso, ou às vezes, né, com outro aluno, às vezes que nem esse que você citou, era você sozinho, falando, né, Sim, da sim. cidade e tal. É, eu percebo assim, quando eu faço conversação com outro aluno, que eles têm, às vezes, a mesma dificuldade que eu tenho,
mas eu acho que essa conversação é muito válida. Você vê como você aprende nisso. Né? Naquele texto lá, o doutor, era uma consulta médica, o doutor perguntou um negócio, o médico falou, você entendeu? Eu respondia, I see. Eu falei, I see? Eu falei, mas se eu vejo, pô, eu não tinha ideia que I see era um hábito americano dos caras falar que Aham, eu entendi. É a mesma sim. coisa, por exemplo, você não tem o costume de falar que assim, eu falo uma coisa, você fala, ô Dani, Ah, sei, sei. Aham, você viu o que eu sim. falei? Eu Você falo viu? sei, sei. Aham, é exatamente, Marcos. É isso mesmo. Então, nessas brincadeirinhas, você acaba aprendendo mais alguma coisinha, né? Muito bem, Marcos. Eu acho que assim, eu não perguntei tudo que eu queria para você, que eu tenho várias perguntas aqui, mas a gente acabou abordando todos os assuntos importantes. Uma coisa que eu acho que eu posso te perguntar ainda é o seguinte: como que você falou para mim que você estudou inglês lá em 89, isso é muito tempo atrás. É antes mesmo do que eu comecei a estudar inglês. Eu comecei em 94. E depois você parou, mas ficou mais ou menos a vida inteira ali em contato. E agora, de 2 anos para cá que você está comigo, você percebe que o seu inglês está muito melhor. Sim. Se é isso que eu estou entendendo que você está falando. Como que você avalia essa evolução sua? Essa é a primeira pergunta. Por que que você acha que agora está melhor comparado com a vida inteira que você estudou? Bom, vamos lá. Nesse intervalo aí que eu parei, esses anos todos aí sem fazer nada, não que eu não fazia, mas eu escutava, eu via tal, e eu, né? Tal. Por exemplo, vou dar um exemplo bem típico para você. Ah, eu aprendi a falar os dias da semana, né? Bonitinho, né? Sunday, Monday, Tuesday, né? Wednesday, Friday, né? Não, Thursday, Friday, Saturday, né? Aham. Bonitinho, né? Não é? Sim. Aí você chega para mim e fala assim, será que esse cara sabe mesmo? Fala quarta-feira aí. Eu sei falar na sequência, né? Entendi. Aí eu, Uma coisa que é importante é o seguinte: aprender uma coisa e saber usar aquilo são coisas diferentes, né? Então, para que eu quero esse conhecimento? Agora, usa ele, né? E aí, Marcos, a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como que você vê a sua parcela de responsabilidade no seu próprio aprendizado? eu vejo da seguinte maneira: se eu fizesse tudo certinho, me esforçasse o suficiente, eu estaria sabendo muito mais agora. Eu não sei se eu falar da minha condição, que eu ainda trabalho, da minha idade, não sei o quê. Você hoje, um exemplo, não vou falar a idade de ninguém, mas você com 40, com 50, o seu corpo já não reage mais como uma pessoa nova, Uhum. né? Você vê aqui no curso, né? Quando você fala de férias, o pessoal fica tudo contente. Não era não era para ficar contente. Falou, não, vamos continuar, pô. Não, Eu também, eu fico triste nas férias. entendeu? Não é Aham. assim. Mas eu entendo, se você pegar, tirando a Elaine, o Marcelo, a maioria do pessoal ali é tudo na minha faixa etária, não é nem na sua, é na minha, entendeu? E é Aham. duro, eu não sei, talvez a Neureci seja aposentada, a Orineide ainda acho que trabalha com psicologia, então Sim. enfrenta uma carga diária e ainda se dedica à noite, né? Sim, sim, não, aquela turma ali de vocês está de parabéns mesmo, sabe? Mas Todos. o que eu posso dizer é isso, que se eu fosse mais focado, mais dedicado, eu garanto para você que eu saberia muito mais. Mas Uhum. isso é tudo culpa única minha, você entendeu? Marcos, eu entendo que é o seguinte, tem muitos alunos que às vezes entram num curso achando que o curso vai fazer milagre pelo aluno, né? Não, isso não existe. Isso não É existe. importante a pessoa saber que tem a parte dela da dedicação também, né? Mas dentro do que eu posso oferecer, da minha parte, vocês têm, né? Tudo que eu posso oferecer, eu estou ali sempre participando com vocês, ajudo, ensino, explico 10 mil vezes, né? Se for necessário. Então, mas a pessoa precisa se dedicar, senão não sai do lugar mesmo, né? Isso é importante. Bom, Marcos, eu acho que então
É isso aí, tô bem feliz aí com a sua conversa, tô bem feliz com você como aluno também, gosto bastante da sua participação nas aulas, tá? Espero que você também esteja, né, satisfeito ali com o curso, com tudo que a gente tem para oferecer. Não, para mim eu não tenho do que reclamar, não.